na UCP, mas também desde a sua jornada lá na Faculdade de Filosofia em Niterói, né? Então, eu fico muito feliz, Jorge, de poder, com essa banca também, participar do final de um ciclo acadêmico importante na sua vida, né? Que nós esperamos que você continue aí perseguindo outros níveis, quem sabe mestrado, doutorado, né? Como nós já conversamos. Quem sabe não é certo, né? Aqui ela vai ficar no meio do caminho? Depende do senhor aprovado, né? Ah, bom. Saudando aqui o professor Guilherme Mota, professor do curso, são os pais também do Jorge, do desenho. Então, agradeço sempre o único, né? Que é o professor Carlos Frederico, que fará a avaliação do seu trabalho. A ele, as nossas considerações por ter lido aí o seu texto, que certamente é um texto que nos faz pensar. Nos faz pensar. Tá bom. Então, faça pode publicar na revista dos faz pensar detalhe. A revista não vai conseguir entender esse texto. Quem? A revista que faz pensar. Você falou que tem que continuar e agora Não é aquela revista do Gabriel. tá. Você gravou isso? Depois eu brincadeira, só mexer comigo. Tem que o trabalho é superior. Então, meu caríssimo Jorge, eu passo a palavra a você, para você expor durante os seus 10 minutos a sua monografia, por gentileza. Certo. Então, boa tarde a todos. Esses dias eu fiz a releitura de um conto de Machado de Assis chamado Ideias de Canário. E aí é interessante como que, à medida que a gente vai fazendo releitura de textos, é como se a nossa capacidade de compreender e perceber determinados detalhes aumenta. Então, cada releitura, a nossa capacidade ela se dilata, vamos dizer assim. E aí eu pensei que esse conto, não sei se vocês conhecem, ele pode ser comparado a, talvez assim, o contrário. O título, não é, da minha monografia pode ser comparado a esse conto. É o círculo, o título da minha monografia é o círculo entre a violência simbólica e a violência racional, vamos dizer assim. Nesse conto, o sujeito ele tropeça no meio da rua e ele vai parar dentro de uma loja de brechó, cheio de coisas antigas, e aí de repente ele se depara com um canário, um passarinho, dentro de uma gaiola. E ele fica muito impressionado, como é que pode esse passarinho dentro dessa loja tão escura, dentro dessa gaiola, como é que ele está aqui no meio de tantas coisas antigas. E esse sujeito ele é um especialista, ele é especialista em pássaros, ele é ornitólogo, Machado de Assis diz assim. Então ele é um especialista que levanta uma pergunta, uma indagação para si mesmo, né, bem baixinho. Mas o que você está fazendo aqui? Quem é seu dono? Como é que esse dono do brechó te deixa aqui largado no meio dessa gaiola e tudo mais? É interessante que o passarinho começa a conversar e ele reage de uma maneira um pouco intolerante. O passarinho, de uma maneira um pouco violenta, ele diz assim: deixa de ser doido, você é maluco, você perdeu o juízo. Ele não é meu dono, eu é que sou o dono dele. Na verdade, ele é o meu criado. Ele me serve todos os dias, etc. E esse especialista acaba comprando o passarinho e leva ele para sua casa. É muito interessante, procure. Ideias de Canário, de Machado de Assis. Na comparação que eu faço, o especialista seria, por assim dizer, o filósofo que levanta suas suspeitas sobre a religião e a religião oferece respostas dentro de seus próprios limites, né? Vamos dizer assim, essa imagem ela vai ficar mais clara conforme eu for, nesses últimos 5 minutos que restam, de linhas gerais, resumir capítulo por capítulo. Então, não dá para reproduzir tudo, mas umas pequenas notas eu posso oferecer. O primeiro capítulo, né, que é um capítulo introdutório, que foge um pouco ao que convencionalmente a gente costuma chamar de introdução, sugestão do orientador, né, achamos melhor
não deixarmos aqui como introdução, mas como prolegômenos metodológicos. É uma introdução, mas é uma introdução que já inicia, já introduz o tema, já entra no tema propriamente dito e entra em determinados assuntos metodológicos que excedem um pouco o que seria uma introdução convencional. Mas nessa primeira parte, eu apresento as 4 violências do falar filosófico, segundo Paul Ricoeur, que seria, em primeiro lugar, a violência da questão inicial, em segundo lugar, a violência do ponto de partida, em terceiro lugar, a violência de um percurso singular e, em quarto lugar, a violência de um acabamento. Essas 4 violências do falar filosófico serviram para mim como se fosse uma espécie de orientação metodológica para a formulação da própria monografia. Então, eu precisei formular uma questão inicial, que foi se a religião como tal produz violências, e essa questão ela vem de um interlocutor do Paul Ricoeur, que é o Jean-Pierre Changé, é um neurobiologista, se eu não me engano, um cientista, né? Ele não é filósofo, mas é um cientista francês que defende isso, que a religião produz violências. E aí eu coloquei a partir disso, e eu também, a partir dessa proposição, desenvolvo isso. O meu texto. Nessas violências do falar filosófico, a questão inicial ela acaba sendo uma violência porque são tantas as questões que a gente poderia levantar, né? Mas a gente precisa escolher uma questão inicial, né? E tem que começar de alguma forma. Isso de alguma forma violenta quem está escrevendo, que de repente nós gostaríamos de escrever muito mais, mas precisamos restringir isso a uma questão inicial. Por isso, essa é um tipo de violência. Segundo ponto de partida, porque tem que começar de alguma maneira. Em terceiro lugar, de um percurso singular, isso aqui eu vou dar vou falar um pouco sobre isso, porque, assim, uma escrita monográfica filosófica precisa estar inserida dentro de uma tradição e dentro de uma série de conceitos que já são utilizados por alguma tradição em particular, usos já sedimentados por uma história da filosofia. Então, eu não inventei nada aqui, então precisei escolher uma tradição. Então, eu me aproveitei um pouco dos tópicos do Aristóteles, então, dentro de vamos dizer assim, estaria inserido em uma espécie de tradição aristotelista, né, em certa medida, e portanto, eu estaria dentro desse percurso, né? Bem como também dentro dos esforços assim, de uma tradição que viria talvez de um Charles Taylor, como está na minha epígrafe, um parágrafo nos seus estudos sobre a secularização, sobre os estudos acerca da reação da religião frente à era secular, né? A era secularizada. E por fim, a quarta violência do falar filosófico é o acabamento, que tem que acabar em algum momento, não dá para ficar falando ad eterno, tem que terminar em algum momento. Isso tudo eu trato na primeira parte do meu trabalho. Ao longo desse primeiro capítulo, eu chego à conclusão de que esse problema, levantado pelo Jean-Pierre Changé, ele é um problema acidental, ou seja, quando ele diz que a religião produz violência, quando ele, por assim dizer, identifica violência com religião, ele não está dizendo que a violência define a religião ou que a violência é um gênero ao qual a religião pertence, mas ela é um acidente que, por algum momento, em alguma circunstância, pode ser aplicado à religião. Então, a qualidade desse problema ela é um problema, por assim dizer, acidental, né? E eu cheguei a isso partindo das aulas, vamos dizer assim, das explicações de Aristóteles sobre os tipos de problemas, porque para Aristóteles só existem 4 tipos de problemas. Problemas podem ser definitórios, podem ser problemas de propriedade, podem ser problemas acidentais, ou problemas genéricos, isso nos tópicos, não em outras partes. Nos tópicos. Então, nos tópicos ele traz esses 4 tipos de problema, mas como não tenho conhecimento, não fiz a releitura da obra completa de Aristóteles, eu não posso dizer que ele só afirma que existem esses 4 tipos de problemas. Nos tópicos, no iníciozinho dos tópicos, ele trata desses 4 tipos de problemas. Então, a minha própria consideração ela fica limitada a essa leitura dos tópicos. Não tem como
me limitei também a isso. Né? Então, isso também é uma violência, talvez a filosofia de Aristóteles, mas ele, de fato, distingue esses tipos de problema. Bom, acho que já está... Tem que caminhar ao fim. Eu preciso dizer que eu parti de uma definição de religião que foi a definição adotada pelo Paul Ricoeur, mas que também já era conhecida por Cícero, pelo próprio Tomás de Aquino, que é uma definição hermenêutica de religião. A religião seria uma releitura de um texto sagrado nos limites de uma capacidade finita de recepção. Essa seria a definição de religião na compreensão ricoeuriana. E ele, então, chegaria à conclusão de que essa releitura de um texto sagrado nos limites de uma capacidade finita de recepção, de fato, como Jean-Pierre Changé disse, poderia ser princípio acidental, obviamente, de violência. Né? E aí eu dedico não posso agora me alongar, mas no capítulo que eu trato da polissemia da violência, faço uma pesquisa um pouco filológica, assim, um pouco enfadonha, mas é um instrumento técnico importante. Então, onde é que está por lá fora? Inclusive em homenagem Então, ele pica. Ele se diz de vários modos e a violência também se diz de vários modos, mas tudo para chegar a uma compreensão primária de que a violência seria uma força ou uma capacidade de diminuir ou até mesmo destruir uma outra capacidade. Isso já é o que quer. Então, essa releitura de um texto sagrado, quando ela é feita nos limites de uma capacidade finita de recepção, ela pode ser princípio dessa capacidade falível de diminuir uma outra capacidade. Porque, se nós pensarmos bem, são muitos os livros que existem, muitos os livros, desde que a imprensa religiosos não, mas mesmo que sejam só os sagrados, né, os textos magisteriais também, se a gente pensar dentro da realidade católica, imagine tantos concílios, tantas encíclicas, tantas bulas, são tantos os textos, tantos, e nós não temos tanto tempo para lê-los todos. Não temos tanto tempo para lê-los, né? Então, a gente acaba lendo o que podemos, e aquilo do Hugo de São Vítor, o que importa é saber o que ler, em que ordem ler e como ler. E a gente nunca sabe exatamente em que ordem ler, a gente nunca sabe exatamente por onde começar. Então, a pessoa religiosa, ela começa as suas leituras, ela pode investigar alguns teólogos, algumas cartas, e há tanta coisa para ler, de repente o que eu li não foi o que o professor leu, e isso acaba gerando um certo conflito na interpretação e recepção disso. A gente lê os textos sagrados e a gente os recebe dentro das nossas capacidades. E a gente pode, de alguma maneira, existe essa possibilidade de achar que o que a gente recebeu é a verdade absoluta, ou é tudo que se pode receber. E quando a gente descobre que o outro, de repente, leu algo que nós não lemos, sentimos-nos ameaçados, talvez, porque, olha, ele está levantando um aspecto que eu não tinha percebido. E nesse sentido, podemos ter atitudes diversas de tolerância. Podemos dizer assim, olha, ele está errado e eu estou certo. Seria o primeiro nível de tolerância. Eu queria muito que ele pensasse igual a mim, mas eu não posso. Isso seria o primeiro nível de tolerância, segundo Ricoeur. Ele faz uma descrição fenomenológica dos níveis de tolerância. Mas eu não posso modificar o que o outro pensa. Então, ele continua pensando daquele jeito e eu fico fechado na minha maneira de compreensão. Mas existe um segundo nível de tolerância, que seria aquele em que eu concedo ao outro o direito de errar. Então eu penso assim, não, eu ainda estou com a verdade e o outro não está com a verdade, mas ele tem o direito de errar. Eu sei que a verdade, eu estou na posse da verdade. Eu li todos os livros que, vamos dizer assim, li todos os livros suficientes, e ele está errando com certeza, mas ele tem o direito de errar. Então, em nome da justiça, eu deixo ele errar. Mas entraria o terceiro nível, que seria o mais perigoso, mais problemático, que é quando a noção de verdade, ela
vamos dizer assim, ela se bifurca em si mesma, ela se criva em si mesma, que é quando talvez a pessoa pense assim, não, e se a verdade é maior, vamos usar uma metáfora, se a verdade está se derramando com uma abundância tal que eu não possa recebê-la totalmente, e o outro recebe algo da verdade que eu não posso receber. Então pode ser que ele esteja defendendo uma verdade e eu não estou na posse completa da verdade. Nesse nível podem surgir duas atitudes. A primeira, o indiferentismo relativista, que parece tolerante, porque eu relativizo a minha confissão, as minhas convicções, que o outro pode estar recebendo algo, ou pode estar vendo algo da perspectiva dele que eu não estou vendo. Porém, esse indiferentismo relativista de alguma maneira violenta a minha identidade, vamos dizer assim, ou individual ou coletiva, porque eu acabo relativizando a minha confissão religiosa, vamos dizer assim, porque eu estou reconhecendo algo daquilo do outro. E por fim, no quarto nível de violência, de tolerância, aliás, seria aquele em que o sujeito se fecharia em si mesmo e procuraria conter. Eu quero usar uma metáfora de um recipiente que tenta receber uma quantidade muito grande de água e ele não consegue conter aquilo, a capacidade, por assim dizer, do recipiente é limitada, então ele tenta se fechar e impedir que a água saia, e aí surge aquilo que eu chamei de fechamento autorreferencial. E muitas comunidades religiosas fazem isso, se fecham em si, e aí surge uma série de violências, das caças bruxas, perseguição ao herege, aquele que não é tão ortodoxo, porque nós teríamos a posse da ortodoxia, e então surge uma intolerância radical. Enfim, eu vou terminar agora, porque já excedi os 10 minutos, e eu acho que depois a gente pode conversar alguma coisa no momento da arguição, né? Então, obrigado a todos. Eu agradeço, Jorge, passo a palavra para o representante do Rodrigo, para a gente conseguir. Então, eu queria saudar a todos, o Sérgio Sá, estou presente no convite, o Jorge André também, que me apresenta, não sei nem porquê, porque nós estamos brigando ultimamente, né? Então, por isso mesmo, né? Eu vou fazer aqui o presente, a Demoiselle, que chegaram agora, né? Então, sejam bem-vindos. A família, especialmente dele, veio acompanhar como tem sido a carreira do seu filho aqui, que não é fácil, não. Justamente, porque eu acho que você escreveu aqui é exatamente você nessa dissertação, dessa monografia. Porque, na verdade, não sei, parecia que eu estava com o Jorge André conversando, né? É sempre angustiante, porque eu não sei se ele está falando o que ele pensa ou se ele está ironizando. Até agora você falou o que você pensa ou não estava falando contra você isso daí? Você participou do contra. Eu não sei tudo que você falou, acho que está contra. Mas eu não sei agora. Quando era eu que fazia isso, agora eu estou enroscado nessa história. Então, quer dizer, eu vejo que você aqui nessa sua fase irônica. Não é a sua fase mais violenta, nessa sua fase mais... que é uma certa violência, ironia, né? Certo, você concorda? Ótimo, mas você dá pelo menos essa violência irônica. Agora, antes de falar... Então, eu acho que é mais um ensaio do seu trabalho. De fato, um ensaio, uma peça de ensaio. É até mais do que uma monografia nesse sentido, né? Até o próprio título, a temática é provocativa nesse sentido... para ensaístas, vamos dizer assim, não é? É verdade que depois disso nós vamos piorar, vamos ter uma monografia sobre cinismo. Então nós vamos passar da ironia para o cinismo. Mas o círculo entre violência simbólica e racional. Gente, fica 5 minutos pelo menos tentando pensar nesse o círculo entre violência simbólica e racional. Na verdade, o círculo, violência simbólica e racional. São 4 conceitos, né, que você deve saber definir todos eles, né? Bom, círculo dentro da questão do Heidegger, veio Paul Ricoeur, círculo hermenêutico, essas coisas, o Zegada, né, sei lá o que é que você está pensando, então eu não vou perguntar isso que é fácil para você. Violência é o tema central do seu trabalho, né? Então, a primeira pergunta é sobre esse sentido da palavra violência. Você viu aqui no seu trabalho várias. Mas, etimologicamente, o que significa violência? Se você acha que isso é incompatível
compatível com a religião? Porque na verdade você está fazendo uma crítica, né? A religião e a violência parece que é uma crítica. Né? Então, veja a coisa etimológica, depois de volta aí, não é essa a pergunta fundamental. É só sobre a etimologia, se vem à sua mente, se vem à sua ideia, a etimologia da palavra violência. Acho que você antecipou. Agora eu queria perguntar realmente se a religião, porque é complicado, né? A religião é uma obra humana, não é não? A partir dessa premissa, a religião é uma obra humana ou é uma obra divina? Não sei. Dependerá. Divino, talvez sagrado. Divino. Ué, Humana Não, para entender. Deus. agora complicou. É Não sagrado. foi Deus que criou. Sagrado, não divino. Né? O Tem uma cristianismo não distinção foi entre Deus. sagrado e divino. Né? A fé cristã, a religião cristã não vem de Deus, não? É porque quando a gente pensa em religião, a gente pensa talvez no sistema, né? Humano. Talvez. Ah, bom, então já é outro conceito, eu não sei. Bom, tá difícil. É isso que eu quero começar, como você falou, é difícil começar nesse círculo. Eu pergunto, na verdade, o que eu quero saber é o seguinte: por que violência, a religião como violência, seria necessariamente negativo, né? Você até abordou isso falando, porque a palavra violência dá um sentido negativo, né? Mas, Não necessariamente. pois é, na verdade, a religião não vem sanar justamente uma violência que estaria presente no homem, se nós admitirmos o mal radical, se não quiser falar de pecado original. A religião não é justamente a verdade de sanar essa violência, vamos dizer assim. No sentido Vamos para a usado- etimologia primeiro. Ah, tá, da violência. Eu precisei remontar a etimologia da palavra violência para descobrir um sentido primário Qual é esse? de violência como força. Né? E aí precisei desdobrar isso, talvez em um segundo ou um terceiro nível de andar, que seria a ideia de uma força voluntária ou involuntária, e, em terceiro lugar, justa ou injusta. Essa força, ela pode ser voluntária ou involuntária. Quando ela é involuntária, a gente pensa em forças da natureza. Então tem a violência do terremoto, a violência do tsunami. É uma violência, é uma força involuntária da natureza. Mas ela pode ser também voluntária, aí a gente pensa no homem, não é? Quando ela é voluntária, até não só individual, mas social. E se ela é voluntária, ela precisa se dividir num terceiro andar que seria justa ou injusta. Então, uma força voluntária poderia ser empregada de modo justo ou de modo injusto. Então, nesse sentido, a violência, enquanto uma força voluntária injusta, ela é negativa. Ela é negativa e ela precisa ser combatida. Agora, a violência voluntária, justa, vamos dizer assim, uma força voluntária, só ela pode, por assim dizer, repelir a que é injusta. Não tem como sair muito disso. Forças, do Cícero, né? A força se repele pela força. Mas eu não entendi, porque na relação à natureza, você diz que é uma força involuntária. As forças da natureza não teriam. Só se admitíssemos que a natureza teria uma consciência. Não, mas não Mas aí representa não a chegou vontade divina, as forças da natureza não representam o plano e a vontade divina. As forças da natureza não são o plano e a vontade divina. Mas aí a representação de uma vontade divina não seria a vontade divina em si mesma. Não, eu pergunto uma coisa simples. As forças da natureza, que você chama de violência, por exemplo, o tsunami que nos atinge, é uma violência, segundo você? Sim, né? Normalmente dizemos, Mas não né? pertence à Violência força da institucional. natureza? Morrer é uma violência, Em certo sentido, né? mas não pertence à força da natureza? E não é a ordem divina que estabeleceu isso? Sim. Permissão, permitido, Não sei. providência, né? Se a gente Então, por que partir você desse- diz que é involuntário? É voluntário também. É. Ao menos do ponto de vista do religioso, que é o seu ponto de vista. Estou falando de quem vê religiosamente. Então, eu não vejo porque essa violência seja, isso só ser chamado de violência, né? Mas eu vou chegar ao Mas eu acho que é interessante fazer essa classificação entre forças que são voluntárias e forças que são involuntárias. Acho muito importante que a gente delimita as forças voluntárias ao homem. Eu preferia assim, voluntárias e espontâneas, você não prefere?
natureza seria espontânea mais específico. e as humanas seriam voluntárias, vamos dizer assim. Porque não excluiria que também as espontâneas pudessem ser voluntárias se você olhasse do ponto de vista de quem estabeleceu a ordem espontânea da natureza. Sim. Porque é estranho dizer que não tem uma vontade na natureza, pelo menos do ponto de vista religioso. Mas não é, vamos dizer assim, não são as placas tectônicas que estão querendo se mover. É só nesse sentido, né? Entendi. Vamos dizer, não é, as placas tectônicas Não, não têm vontade própria. É É uma vontade estranha, vamos dizer assim, uma vontade outra. É que Deus fez a violência, no fundo essa é a pergunta. A religião vai dizer que Deus fez a violência ao criar essa ordem da natureza tal que é violento, por exemplo, que eu morra, é violento que eu sofrendo de tsunami, é violento, isso é violência? Então não existe nada, só existe violência. Então, a violência, se compreendida, ela não pode ser compreendida no sentido negativo apenas. Aí que tá. É porque violência é um termo que, quando nós ouvimos, a gente já associa a coisas negativas, a coisas injustas. Precisa remontar a ideia de força e capacidade. Então, há uma força, isso há em tudo, né? Na natureza, sim, há forças em jogo que estão se relacionando, há capacidade, há potência, por toda parte. Isso é ponto pacífico. Então, qual é o aspecto negativo da religião nesse sentido? Se a religião for compreendida nesse sentido preciso, de uma releitura, nesse sentido hermenêutico, porque existem outras significações para a religião. Pode ser religação, virtude de justiça, vamos dizer, tem todo sentido, mas nesse sentido preciso, né, específico, de uma releitura de um texto sagrado nos limites de uma capacidade finita de recepção, essa coisa que eu estou chamando, que pode ser chamada de religião, isso pode ser princípio de uma violência simbólica. Assim. Simbólica eu não confesso aqui que não aprofundei a noção de símbolo aqui, nem simbólico, eu sei mais o povo quer, futuramente possa pensar nisso. O simbólico, vamos usar uma dica, o Mas simbólico é lançado do lado, né? Literalmente. Com Simbólico você tem essa coisa que está chamando, sei lá, essa violência hermenêutica, como chama, você tem alguma coisa ao lado, né? Que, obviamente que não pode ser o mesmo. Né? Dos dois modos, você está saindo da violência, né? A violência produzida por essa releitura religiosa seria essa capacidade de diminuir o estímulo. O que é essa leitura religiosa em algum aspecto que possa levar ao negativo? Não sei onde é que está a causa disso. Se a violência for compreendida no sentido porque você admitiu que é positivo, tem. O lado positivo sim. Tem. Agora, e o negativo? Surge do quê? A violência voluntária, injusta, ela é uma capacidade de diminuir ou destruir uma outra capacidade. Isso é extremamente negativo. Por exemplo, a natureza, isso é que eu estou falando, essa é a questão. Se eu tiver o tsunami, eu vou morrer, mas vai ser você comido por um tubarão. Mas o tubarão ficou feliz, eu fiquei triste, mas tudo bem. Então foi violência para quem? Não, mas não destrói. Tudo destrói. Não. Porque na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, há uma supra-assunção de uma violência. Não tem violência aqui. Você está se contradizendo. Você falou que tinha violência no começo, se o tubarão não comer, não é mais violento a minha comida. A gente teria que definir justiça. Não tem a ver com justiça. Eu acho que não é violento isso. Ou teria que fazer distinção, que eu acho que faltou aqui, quer dizer, a violência que você está chamando na ordem universal e na ordem pessoal, na individual. É claro que se o tubarão não comeu, é uma violência pessoal, mas não na ordem universal da natureza. Não tem essa distinção possível? Sim ou não? Talvez seja metafísica demais para o tipo de caminho que você tomou. Mas você há de ver que tem um problema aqui irresolvível, porque se você dizer que tudo que é violento também pode não ser violento. Então não sei o que é violento realmente. Porque se a ordem da natureza é violenta, mas também ela não é violenta, eu não sei. Aí eu estou falando essa analogia física, que eu quero aplicar agora à religião, que me interessa. O que na religião você diz que não é violento? Que é violento no sentido negativo, injusto, sei lá como você chama.
O simbólico, por que ser simbólico fica sendo negativo? Eu não entendo também. A releitura, ela sempre vai estar limitada por uma capacidade falível, infinita, a menos que ela receba algum auxílio. Mas não é por causa da limitação, é? E aí o auxílio, por exemplo, a graça divina, pode supor essa capacidade falível e sublimá-la a um ponto tal em que ela seja capaz de não violentar. Agora, se de fato não houver um auxílio, sempre essa releitura dentro de limites de uma capacidade falível, ela vai estar sujeita a cometer Não vejo que seja isso exatamente. Porque isso não é até contraditório, porque você está falando de um círculo, quer dizer, uma violência, entre aspas, interpretativa, poderia ser suprida por outra interpretação. E, portanto, não veria para muito violência, né? Porque as coisas vão se harmonizando, pede o diálogo, não é isso? As limitações vão sendo superadas. Então, qual é a causa mesmo da violência? Isso que eu não estou entendendo. Porque a limitação pode não ser também. Porque você está dizendo, se eu vou me integrar com outro, vou fazer esse círculo, vou fazer, então na verdade vai se superando. Então não é realmente esta a causa, o limite. essa pergunta pela causa, né? É bom, não pode perguntar nada, porque tudo que eu pergunto é uma pergunta super pertinente. Talvez essa teria que ser talvez a pergunta central. Exatamente. Porque ela é muito mais exagerando isso daqui. Eu acho que seja um limite não, porque o limite, tudo bem, o limite pode ser vamos chamar uma ocasião para fazer a coisa errada. Mas não é a causa real, não é? Porque tem que ter um outro elemento. Porque às vezes tem limite e não tem esse problema, então não pode ser ele. Agora você vai fazer a defesa. Só para dizer, não, você pediu até um esclarecimento porque violência simbólica, acho que Mas ele não sabe, não? Não sabe, mas não é isso não, porque o símbolo está na apropriação que o Riquet faz dele, justamente como aquilo que excede ao logos, né? Por isso isso eu falei, então assim, talvez outra forma de falar do símbolo é justamente falar tudo aquilo que está na ótica da doação, do dom, não é isso? Então da excedência, que em si mesmo não seria limitado, né? Já que abundaria em possibilidades, digamos assim. É o já e ainda não, na tradição litúrgica católica. Acho que já e ainda não. Quer dizer, tem o limite do já, mas justamente abre porque ainda não. Mas aí a pergunta é justamente, no momento que o símbolo é dado ao homem, esse é o ponto do Riquet. O Jorge, você leu, podemos discordar, mas no Riquet, o símbolo, uma vez dado, comunicado e recebido, é recebido no limite. E essa limitação do dom é uma violência ao dom. Então isso não é uma crítica, pode parecer ser uma crítica à religião. Até conversamos muito até chegar à formulação do título, né? Porque na verdade o trabalho do Jorge tem uma tensão, que eu acho que é uma tensão muito clara, tensão entre, digamos assim, a religião e a filosofia. Mas ao invés de construir essa tensão para mostrar que é a filosofia que vai pôr a religião nos limites da racionalidade, o esforço agora seria o contrário também possível. É a religião que precisa pôr a filosofia nos limites da sua racionalidade. Tá certo? Nos limites agora de uma racionalidade que já não é a racionalidade da própria razão, é a racionalidade simbólica, é um outro tipo de racionalidade. Por isso essa hipótese que seria interessante. Eu acho que ele, assim, como você falou bem, é um ensaio, ele em algum momento é como se ele pegasse a resposta num aspecto do problema porque ele e falou de enfatizasse brincadeira, quando você não estava aí, desculpa. ele falou de brincadeira do Hatzky, mas não é por acaso que o Hatzky entrou aqui, porque essa é a tensão do nosso querido Jorge André. Ele tem esse problema, que a violência está ligada com esse negócio de conservador, de não sei de que, não sei de que. Eu acho que a questão não é pois é, não é bem esse problema, eu acho que não é essa a causa. A pergunta é por que a pessoa se tornou conservadora em religião, estou falando de religião, que é uma coisa contraditória, concorda? Em si. Porque justamente o que ele está falando, se é simbólico, tem esse já e ainda não, nada conservador é compatível com religião, porque justamente esse limitante não expressou ainda ou ainda não. Então seria contraditório, não é isso? Eu não fico essa coisa toda magnífica, ótima, então, o tempo fenomenológico. Mas independente dos tempos fenomenológicos, essa descrição, o simbólico, na própria tradição, por exemplo, cristã, em geral, né, tem esse elemento, né, justamente desse limite que no fundo, que não é limite, porque está abrindo, está lançando uma coisa para você se abrir para outra. Isso. Lança o limitado, mas você se abre o limitado, já ainda não, né? Recebe o então, limitado para que ele mas não para ficar fechado. Então o motivo do fechamento, vamos chamar fechamento, ou do conservadorismo, não pode ser esse. Qual é o motivo? Isso eu queria saber.
o motivo e a Que é um causa. projeto de crítica, que seria no sentido propriamente de violência injusta, como você chama. Eu não entrei realmente na pergunta da causa, porque a descrição fenomenológica não limitou Não, mas eu acho que a uma espécie de observação, dizer, pode ocorrer isso. Mas você fica ressentido, menino. Não, Mas você cita o Ratzinger. Você está falando, o Ratzinger tinha que ter razão. Ele fala assim, Não. né? O Ratzinger tem que ter razão para me salvar. O Ratzinger tem que ter razão, ele fala o dia inteiro assim, mas não vai. O Ratzinger não vai te salvar, justamente. Até ele pediu aposentadoria, que não tem só poder a si próprio, concorda? Mas eu não sei simplesmente. Bom, então, dito. Como se simplesmente eu dissesse, na verdade é o Riquet que diz isso, né? Ele diz uma comunidade Você está religiosa. diminuindo tanta violência, para não sair daqui, não existe violência no mundo. Certo? Cada vez você diminui mais a violência. Daqui a pouco tem violência no mundo, certo? Dizer assim, a pessoa conservadora ou a comunidade conservadora, isso pode ocorrer. Ela não consegue conter toda a... Mas não pode existir comunidade conservadora e religiosa, isso é uma contradição em termos. Não existe nenhum filósofo, estou falando de gente para vocês verem na internet, não. Não tem nenhum filósofo, qualquer outra religião que possa admitir que em algum momento a religião seja conservadora. Quando que é o Kant, por exemplo, o famoso tem que ser citado aqui, o clericalismo, não é? O serviço ao clero, da religião no poder eclesiástico, o poder eclesiástico, esse uso já não é mais religião, é uma politicagem que desvirtuou a religião, não tem nada a ver com religião. É um problema que acontece na religião, pode acontecer em outro, criticável, isso é violência, tudo bem, mas justamente nós queremos saber o porquê, que eu acho que seria interessante aqui. Pode ser que essa comunidade que se feche não seja religiosa, tudo bem, pode não ser, mas eles se consideram religiosos, entende? E a gente observa assim. Não, é outra questão, voltou com a questão do início. Você está falando de religião como instituição e a religião mesmo, né? Ou seja, o que é a religião, né? A instituição, quer dizer, as pessoas falam que são uma religião, mas não quer dizer nada, porque você nem é religião. Aquilo virou uma espécie de ideologia, né? Virou uma religião. Exato. Então a questão é essa, quando a religião se torna ideologia, no fundo é isso, a causa é essa, né? A religião se torna uma ideologia, então você perdeu o significado simbólico da religião. Ela virou uma mera racionalidade, não é isso? Uma filosofia. A atitude ideal, vamos dizer assim. Eu também não entendo. Eu acho que é a melhor maneira de ver o Você que está falando isso, a traição ao símbolo. A traição ao você símbolo. lê respeitando toda a hermenêutica, embora toda essa visão hermenêutica, embora eu acho que o Ricardo também tem um limite dele ao pautar muito essa teologia na narrativa, né? Uma coisa bem limitada. Até você cita outra coisa aqui no final, meio ratzingeriana, esse negócio de tradição. Não falou essa palavra, eu acho. Só que você quis mostrar que a igreja, que o cristianismo tem esse outro lado que não é o escrito só. Sim, Bom, embora talvez a hermenêutica não seja só o escrito só do Ricardo. De qualquer maneira, esse reducionismo narrativo do Ricardo é muito interessante, desculpa, mas acontece assim, ele próprio está nos ajudando a ver o quanto a filosofia fez violência à religião. Ele, o próprio Ricardo, em princípio. não sei se é filosofia, coitada. Não, a filosofia moderna. Não, a linguagem, o logos moderno, o logos, digamos assim, estabeleceu como método de aproximação do real. Por isso ele se esforçou muito para trabalhar essa questão dos métodos, né? A violência do ponto de partida, a própria pergunta do filosofar, a exigência de um método racional, da lógica, tudo isso pode fazer violência ao símbolo, né? Eu acho que essa é a ideia, digamos assim, tem uma ideia. Mas, por outro lado, também a religião faz a violência ao seu modo. Também quando não se abre para outras possibilidades simbólicas que a própria filosofia soube conservar. Na forma da poesia, na forma de... É como se tivesse assim, possibilidades mútuas que são ainda desconhecidas, tanto da religião, da parte da filosofia, quanto da filosofia em relação à religião. Talvez essa é a tensão do trabalho clerical. Acho que a parte boa disso aqui é a parte clerical, né? O clericalismo, essa coisa de que esse possuir a interpretação, geralmente nas religiões acontece no clero, pode não ser no clero, porque agora tem tantos movimentos, tem aí sodarismo, não sei o quê, todo mundo pode querer dominar e ser o chefe, né? Da interpretação, se apropriar essa palavra, da explicação, né? O que é realmente contraditório com esse círculo simbólico, não é o círculo, mas essa ideia de simbólico que você está aqui, né? É bastante interessante isso, bastante supere muito as nossas reflexões aqui, o momento, não há para falar isso. Agora, esse aspecto é outro interessante da sua dissertação, coisa do clericalismo, a limitação. Por isso que eu acho um pouco assim contraditório você ficar nessa contemplação ratzingeriana,
Porque foi, inclusive, bastante clerical a visão dele de igreja, não é? Tem sido, né? Você está falando do Jorge. Jorge, estou falando do Jorge, é. Não, essa atenção está sempre no Jorge, no ensaio dele. Ele está sempre nesse conflito com a gente, o que eu também estou falando, não só baseado no texto, na nossa convivência aqui nesses últimos anos. Não é isso, Jorge? Então você tem que resolver esse seu conflito. Você mesmo está achando que é negativo esse clericalismo que é aluno simbólico? Mas agora tem talvez a pergunta mais radical para todos nós também seja essa, não tão cara, né? Mas assim, é possível não ser violento? E aqui aproveito só para dizer que foram as grandes perguntas que nós fizemos mais ao final, que infelizmente nós não pudemos. No grupo lá? Não, pessoalmente na orientação, né, Jorge? No final, assim, como se tivesse assim, em princípio não era violência, sei lá. Para ele, assim, no princípio era violência, né? E tudo são forças antagônicas, conflito, lembra muito mais próximo do Heráclito do Mota, assim, não sei, o Heráclito das Praxeocratas, as forças em conflitos, porque ele traduz a violência sempre muito como força. E eu lembrei a ele, faço essa referência ao Riquet, que o Riquet fala da violência não só como força, mas também como forma. É um outro lado que a gente não perseguiu, né? Foi proposital, assim, justamente para dar conta desse outro aspecto, né? Mas que seria interessante, porque remonta à pergunta fundamental. No princípio era o quê? O princípio é não violência ou violência? Bom, que aí a mesma pergunta, Deus faz violência, Deus é violento, mas você voltou a todas as perguntas na base. São as perguntas que nós também, assim, nos momentos lá das maiores especulações. Bom, isso é filosofia sempre termina no começo. O fim da filosofia sempre vai começar, não é bula. Isso sim, não seja cínico. Bom, tem um monte de coisa para falar ainda. Eu acho que o caminho que você dá de convir agora para te provocar bastante mesmo, nessa questão toda violenta. O único caminho não violento hoje nas religiões é o ecumenismo, né? Você concorda com isso? Como é o diálogo? Porque na verdade essa coisa do diálogo, né? Inclusive na questão mesmo, sem ofender ninguém, essa questão mesmo, a diminuição do valor simbólico que os protestantes tiveram, que hoje eles revêm um pouquinho, né? Quando foi tão criticada a igreja por manter os símbolos, né? Agora eu vou de coisa concreta, símbolo concreto, né? Não estou falando de santos na igreja, isso é de menos. Eu estou pensando sempre em santos, não estou falando disso não, isso é um elemento secundário. Mas estou falando mesmo do sacramento, né? Que foi diminuído na reforma. Mas é interessante ver que o protestante está voltando a falar de símbolo, quando foi sempre a lei da vida monástica da igreja, o símbolo como elemento fundamental, não reducionista da racionalidade humana. Né? Então, agora eu tenho essas reflexões, assim. Então, o ecumenismo, nesse sentido, é um lugar hoje da nossa época, um lugar próprio dessa redescoberta, dessa necessidade de não fazer violência no sentido dos dominadores da religião, que são os donos do sagrado. Então, pelo menos isso. Não, tem uma coisa a perguntar, posso ficar aqui a tarde inteira, mas o que ele vai fazer? Eu sei. Então, olha, eu só tenho a agradecer. Tem uns pequenos errinhos aqui, até não sei o que, você falou na página dele, assim, que quando na verdade esse é não, né? Ficou um pouco, mas é bobagem, mas é porque não deixar o texto, você viu que era não em vez de na página 32, não sei o que, isso na é aqui, não sei se não é, não se dá aqui, alguma coisa que ele dizia assim. E outras coisas, né? Indivíduo, sem acento, porque fica indivíduo, tem vários assim, esses termos assim, bobagem, mas se você fizer a correção mesmo lá, e olhando nunca, não estou fazendo a correção sem olhar, porque é a mesma palavra em português. Né? Sim. Certo? Algumas coisinhas, mas o trabalho está excelente, não tem nada disso. Mas tem muito a dizer. Precisamos retirar ou. Ué, você quer ficar aqui mesmo fazendo cochichão? São Vamos cochichar, né? Vamos colocar um de futebol. Olha, eu sei, vocês que atrasaram, eu tenho culpa. Vamos seguir o modelo lá de Niterói. Sabe como é que é em Niterói? Também vou te ensinar. Todas as autoridades presentes, só saem os alunos. Todos participam da configuração. São 14 horas. Essa aí é outra banca. Essa aqui, né? Já preencheu tudo? Ótimo. Qual é a nota, mestre? Eu vou falar logo publicamente, a nota Frederica que conta. Então não. Vamos sair, vamos lá. Tem jeito, não, vamos conversar aqui, vamos
vocês devem estar cansados, que tem o dia inteiro, né, Débora, e todos os alunos estão aí também. Eu desde segunda-feira. Jorge, Não, tem que fazer aqui certo. Depois Você eu vou vai trabalhar no provado. Isso. Mas tem que dar para ele algumas coisas. Vou dar. Então, só dar as palavras finais, assim, mais uma vez agradecendo a todos a paciência de estarem aqui conosco até essa hora. A você, Jorge, o nosso estímulo para que você continue a vida acadêmica, quem sabe já imediatamente num possível mestrado, que você venha contribuir com as suas inquietações, que são tão positivas, tão saudáveis, você sempre enriqueceu as nossas aulas, acho que todos os professores estão aqui, são testemunhas disso, a inquietude voltada para a busca sincera da verdade, do conhecimento, do saber, que engrandece a todos nós. Então, a banca atribuiu a nota 10, suma cum laude. Parabéns.